Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é sobre as minhas leituras do mês de junho. Foi um mês um bocado estranho, para ser sincera. Eu não estive a ler muito e a quantidade até vai parecer grande, mas a verdade é que tive a ler um livro que me comeu há algum tempo e eu tenho mesmo a sensação que não li muito, porque eu não passei o tempo a ler. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que eu li durante o mês de junho. Foram maioritariamente leituras muito boas e, portanto, estou deserta para vos mostrar esses livros, para quem não me segue no Goodreads e foi acompanhando as minhas leituras. O primeiro livro que eu li em junho foi O Dragomante, do Filipe Faria e do Manuel Morgado, Fogo de Dragão, e eu pensava que este livro fazia parte de uma série, mas afinal não, é uma história que em princípio é para ficar mesmo por aqui, o que é muito triste porque as ilustrações são fantásticas, a história é muito interessante e eu queria mais. A zona onde isto fica da história, a parte da história onde a história fica, eu quero mais, quero mesmo mais, portanto Filipe Faria e Manuel Morgado metam mãos à obra porque isto merece uma continuação, está bem? Depois disso eu li o Charlie Transforma-se numa Galinha, do Sam Copeland. Foi um livro que eu já tinha visto chegar à loja, foi um livro que eu tinha achado alguma piada, ele tem uma cor muito chamativa, é assim muito amarelão, mas não estava a tencionar ler, até a Filipa do Filipa Books ter lido e ter dito que falava sobre ansiedade e portanto eu li o livro é muito giro, eu fartei-me de rir, o livro está muito bom, muito acessível para crianças até aos 12, 13 anos, portanto mais ou menos entre os 9 e os 13, acho que o livro está fantástico. Tem humor, é daquele tipo de livros mesmo, parece um bocadinho totó na maneira como está escrito, mas a verdade é que a história é tão gira e a personagem tem um crescimento também engraçado ao longo da história, porque o Charlie é um menino que descobre da pior maneira que quando fica muito preocupado transforma-se em animais e portanto quer dizer, convenhamos que não é muito bom estarem meio na escola, não é? E de repente transformarem-se num animal. E se alguém vos vê? E se vocês tiverem assim, uma peça de teatro, em que tem de ser uma batata triste, não é? E portanto, o Charlie está muito bem escrito, tem coisas muito importantes sobre a ansiedade, tem coisas muito importantes sobre como lidar com ela. Acaba por focar muito na parte da respiração, de aprendermos a respirar, e foi um livro que eu gostei muito. Acho que está muito bom para essa faixa etária, portanto é um livro que eu aconselho para quem quiser explorar um bocadinho esta temática com pré-adolescentes e início da adolescência. Depois disso li O Coração Tão Branco, do Javier Marias, para o Clube de Leitura. Foi a leitura que menos me agradou no mês inteiro, eu estava com expectativas muito altas, não foi um problema de expectativas, eu não gostei particularmente da forma como o autor expõe a história é interessante, não vou dizer que não, há ali coisas que me chamaram e fizeram com que eu lesse o livro até ao fim, não foi só por ser do clube de leitura, mas eu queria saber o que é que acontecia e ele enrola muito, divaga imenso, tinha frases enormes em que começa a falar de pão e depois no final já está a falar de uma guitarra, não tem absolutamente nada a ver e isto também não é uma coisa da história, estou eu a dizer que é o tipo de divagação. O que eu compreendo porque é uma maneira de mimetizar o tipo de pensamentos, que nós começamos com o pensamento e depois mudamos a linha de pensamento, mas continua porque não há pausas. Quando eu estou a dizer que ele divaga muito é no sentido em que eu comecei a contar as linhas que faziam uma frase. E eu pensava 13 linhas, não, porque eu encontrei uma linha, tem vírgulas, não tem pontos finais, eu encontrei uma frase que tem 26 linhas. Não é para mim, peço desculpa, a quem adora compreendo, o senhor efetivamente tem, a história é muito boa, a história é interessante aliás, não achei nada de extraordinário, mas não foi para mim. Depois disso li o Até à Eternidade, Viajar pelo Mundo à Procura da Boa Morte, da Caitlin Doughty, como que é que se diga isto. Este livro é um livro de não ficção, é um livro em que a autora é agente funerária e ela foi viajar pelo mundo e ver como é que se procedem alguns rituais fúnebres.
portanto temos aqui coisas de Espanha, México, 2 ou 3 situações diferentes nos Estados Unidos em que eles estão a fazer coisas que não é muito habitual, Japão, Tibete, e eu não sei agora se me estou a esquecer de algum sítio, no entanto é muito, muito, muito interessante, dá que pensar. Para ela é uma coisa natural e ela fala destas coisas com naturalidade e não é nada assim de muito macabro, apesar de que se nós pensarmos em rituais fúnebres muita gente vai achar macabro. Ela fala até com um certo tom de humor, mas sempre com muito respeito pelas culturas diferentes, pelas coisas que foi vendo. Não há aqui nenhuma crítica às coisas que são diferentes das que nós usamos e ela faz mesmo um levantamento bastante cuidado daquilo que as pessoas estão a fazer, porque culturalmente é que fazem aquilo, porque é que para eles faz sentido, o que é que eles acreditam que aquilo poderá fazer diferente, e no fundo foi aqui um livro que levantou muitas questões e eu fiz questão de emprestar o livro à minha mãe e ela entregou-me precisamente hoje. E tivemos a debater um bocadinho o livro. Eu depois vou falar um bocadinho mais sobre este livro porque acho que é mesmo um livro muito, muito, muito interessante e que levanta questões aqui boas para debater e interessantes e portanto eu vou falar um bocadinho mais dele num vídeo só para ele. Depois li aqui o Weird Things Customers Say in Bookshop da Jen Campbell. Eu já tinha lido o segundo volume e só depois é que li o primeiro volume. Tenho a dizer que este volume foi muito mais próximo do tipo de situações que me aparecem na loja, portanto eu acabei por gostar muito mais deste volume do que do segundo, aliás, e portanto entre trocarem nomes, entre pessoas muito mal educadas, entre aparecerem-nos com situações que nem sequer têm nada, absolutamente nada a ver connosco, acho que qualquer pessoa que faça atendimento ao público vai acabar por se conseguir rever em várias coisas que estão neste livro, embora este livro tenha muitas coisas particulares de livrarias e acreditem, há coisas que só acontecem em livrarias e eu não estou a falar de trocarem o nome de um livro, que isso é o mais básico que há. Mas olha, eu tinha visto ali um livro naquela mesa, mas já foi há algum tempo. Sabe qual é que era? Tinha assim uma capa branca. Então, e quando me diz que já foi há algum tempo, foi o quê? Há uma semana? Ai não, foi há uns meses! Pessoal, a minha memória é má, eu não sei o que é que comi ontem. Querem que eu diga o que é que estava na mesa Y com um livro com uma capa branca há uns meses? E antes do Natal só precisa há um ano? Não. Este livro é muito bom para ver assim algumas situações e vocês vão perceber muito melhor que o livreiro sofre. O livreiro sofre. Depois disso, um bocadinho na onda do que já estava ali para trás, eu tenho aqui o No Final Morrem os Dois, do Adam Silveira. Foi um livro que assim que eu vi que ia sair, eu fiquei, oh meu Deus, ok, vou ter de comprar, vou ter de ler, vou tudo. Eu pensava que era muito mais dentro da onda de um romance LGBT, ok, mas a verdade é que o livro não se foca nisso. O livro foca-se muito nesta questão da morte. Estamos aqui numa sociedade não muito longe da nossa, em que desenvolveram uma tecnologia qualquer que consegue perceber se determinada pessoa vai morrer naquele dia. E então as pessoas entre a meia-noite e as 2, 3 da manhã vão receber uma chamada a dizer que algures nesse dia, até à meia-noite desse dia, vão morrer. E não há erros, toda a gente que recebe a chamada morre. E a questão aqui é que isto levantou muitas questões que eu não estava à espera de ser confrontada neste livro Young Adult e que a história estava a ser interessante, mas nada assim de extraordinário, nada de espetacular. Estava a ser mesmo interessante de ler e acompanhar e ver a evolução dos personagens, mas o livro deixou-me a pensar em tantas coisas que eu acabei por lhe dar 5 estrelas, porque eu acho que ele levanta aqui questões tão interessantes. Mesmo a questão de, será que a aplicação, será que esse serviço é uma coisa boa? Será que é bom nós sabermos que vamos morrer naquele dia? Será que isso faz com que as pessoas vivam a vida que não tiveram? Ou será que... não sei, portanto há aqui muitas questões que este livro me levantou e que eu adorei ler e adorei pensar sobre ele e voltei ainda dou por mim a pensar em algumas questões disto e isso para mim é sinal de um bom livro e portanto... Depois disso estive a fazer uma releitura em
conjunto com o meu primo Aquiles, com a Faith, com a Andrea de Croma dos Livros e com a Sofia do Daily My Access. Nós éramos 5 pessoas a ler este livro e eu queria muito saber se o Neverwhere do Neil Gaiman se era efetivamente o meu livro preferido do Neil Gaiman, porque eu entretanto já li várias coisas do Neil Gaiman, incluindo muitos dos juvenis dele. Há muita coisa que ainda tenho por ler. E este livro, para mim, na minha mente, sempre ficou como o meu preferido e eu queria mesmo ver se isso era mesmo assim, se era mesmo o meu preferido. E a verdade é que é. Eu adoro este livro, eu adoro as personagens, adoro a interação entre elas, adoro as questões que ele levanta sobre a nossa própria identidade, sobre a forma como nós nos apresentamos perante os outros, a maneira como os outros nos veem a nós, a maneira como os nossos pensamentos podem ser moldados pelas pessoas a quem nós damos poder para os moldarem, a maneira como tanto da nossa estabilidade mental depende de nós conseguirmos fazer um julgamento correto das coisas e acho que é isso que faz com que este livro para mim seja fenomenal e é só fantástico e um livro passado na rede de metro de Londres, por favor. E portanto foi um livro que eu adorei ler e lá está, fico sempre com muita vontade de ler mais coisas do Neil Gaiman e está na calha ler mais coisas dele. Portanto este é um livro que eu aconselho imenso a toda a gente. Querem saber como é que é escrito o tipo de histórias do Neil Gaiman? Neverwhere, por favor. E depois então, para terminar aqui o mês, eu li o Estar Viva Leja, do Ricardo Araújo Pereira. Foi um livro que eu trouxe da Feira do Livro, portanto eu já estou a começar à volta dos livros da Feira do Livro, está bem? E foi um livro que eu gostei muito de ler. Isto são crónicas que ele esteve a escrever para um jornal no Brasil e tem aqui algumas coisas que ele acaba por estar mesmo a dirigir-se ao público brasileiro, mas também há muitas coisas que são muito abrangentes, muito gerais do mundo e eu gostei muito de ler estas crónicas. São coisas curtinhas, isto geralmente é uma página e depois do outro lado tem um bocadinho, é muito raro passar no meio da página. E portanto, gostei muito destas crónicas. Houve algumas que me deixaram mais ok, houve outras que me fizeram rir imenso, muitas que me fizeram pensar, é mesmo isto. E portanto eu acho que isso também é um bom sinal. O Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa extremamente inteligente, com uma bagagem cultural enorme e que faz humor pode nem sempre parecer muito direto e o humor dele tem muitas camadas e portanto é uma pessoa que eu admiro muito e não tinha lido nada dele, tirando de vez em quando apanhar algumas crónicas dele, seja em revistas ou pronto. E portanto foi uma agradável surpresa, que não é surpresa, porque, por favor, não é? Quem é que espera outra coisa do senhor? E portanto foi uma muito boa maneira de rematar o meu mês de leituras. Portanto, estão aqui 6 dos 8 livros que eu li durante o mês de junho. Foram leituras que eu gostei muito de fazer. Pronto, temos aqui a questão então do Javier Marias, que na escrita não é para mim. Eu não vou tentar sequer ler mais nada do senhor, porque eu já percebi que deve ser mesmo do estilo de escrita dele. E portanto não é uma coisa... Foi um bocadinho de tortura. Confesso que senti um bocadinho de tortura e mesmo assim dei-lhe 3 estrelas porque a história é efetivamente interessante, mas não. Portanto, estes são os livrinhos que eu li, ou uma parte dos livrinhos que eu li durante o mês de junho. Portanto, estes são os livrinhos que eu li e vocês leram algum destes livros? Já leram algum destes livros? Conhecem, não conheciam? Ficaram com vontade de conhecer? Que livros é que vocês andaram a ler? Qual foi o melhor livro que vocês leram durante o mês de junho? Eu, para ser sincera, estou muito indecisa entre o Até à Eternidade e o No Final Morrem os Dois. Eu adorei e não estou a contar com o Neverwhere porque já está noutro patamar qualquer e aí já era conhecido, mas estes dois foram 2 livros que eu adorei ler. Portanto, digam-me nos comentários se ficaram interessados em ler algum, em que eu falo um bocadinho mais sobre algum deles. Por hoje é tudo, vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!